Mas a gente tem, inclusive, mais um convidado, Augusto Teixeira. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também líder do grupo de pesquisa em assuntos estratégicos e segurança, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel. Um prazer falar com você. Pois é, quarto dia de conflitos. Lá no Oriente Médio já entramos no quinto dia. O horário exato, 1h com 4 minutos em Tel Aviv. E a gente tem observado, inclusive, ataques sendo realizados pelas forças iranianas contra algumas cidades de Israel. Mas a imagem do dia foi aquela emissora de televisão estatal do Irã sendo bombardeada durante uma transmissão ao vivo. A jornalista parecia, segundo as informações, tecia críticas a Israel no momento em que acontece o bombardeio. Enfim, as sinalizações indicam que Israel deve ampliar os ataques também para além das instalações militares. Mas é preciso também fazer as reflexões a partir dos ataques que vêm sendo realizados pelo Irã, as contraofensivas de Israel e também as várias manifestações das lideranças mundiais. Entramos em um novo patamar do conflito, professor? Quais são os caminhos que a gente deve considerar? Bem, a sua análise inicial ela é muito clara na perspectiva de que é possível observar uma escalada que se manifesta em distintos tipos de alvos que são almejados por ambos os beligerantes. Inicialmente, Israel teve como alvos prioritários no Irã infraestruturas relacionadas à cadeia de comando da Guarda Revolucionária Iraniana, somado, obviamente, ao programa nuclear do Irã e também aspectos relacionados à capacidade ou construção do poder nacional iraniano que poderiam ser utilizados para admoestar Israel em momentos futuros. Vimos, ao longo da semana, os alvos serem aumentados na sua configuração, incluindo aí as baterias ou lançadores de mísseis balísticos contra Israel, um importante elemento de contraforça, somado, obviamente, à inclusão de outros tipos de alvos ligados a contravalor, como infraestruturas estratégicas ligadas à energia de gás e petróleo. Some-se a isso um importante aspecto que configura que a destruição parcial, obviamente, da capacidade de defesa antiaérea por parte de Israel tem permitido, de uma forma sistemática, que Israel basicamente exerça aquilo que poderíamos chamar de uma superioridade aérea em partes do território iraniano, notadamente na região ocidental e centro-iraniana, o que torna, em grande medida, a tarefa de resiliência do regime cada vez mais difícil naquilo que, inclusive, o episódio que você narrou, ou seja, do bombardeio do prédio em que a TV iraniana realizava uma transmissão ao vivo, mostra muito claramente a capacidade de Israel de localizar e lançar mísseis e atingir alvos importantes de uma perspectiva, inclusive, simbólica, dentro ou em profundidade do território iraniano, o que demonstra uma diferença muito grande em relação a como o Irã ataca Israel, que entende que Israel possui um sistema de defesa antiaérea em camadas fortemente estruturado, inclusive contando com o apoio dos Estados Unidos e de outros aliados regionais, e que, para realizar qualquer capacidade de dano cinético no território israelense, o Irã lança mão de salvos de mísseis, em grande medida, tendo aí não apenas mísseis intermediários e balísticos em sua configuração tradicional, mas estima-se aí que vem utilizando também alguns mísseis de caráter hipersônico, de forma a poder furar o sistema de camadas de defesa antiaérea israelense. Ou seja, a característica do tipo de ataque iraniano dentro de Israel, apesar de alvos importantes como aeroportos, especialmente Ben Gurion, mas também a portos em Haifa e também, por sua perspectiva, a tentativa de ataque ao próprio Ministério da Defesa israelense como alvo militar nessa perspectiva legítima, tem em contrapartida a imensa maioria de alvos designados dentro do território israelense, alvos de caráter civil, o que mostra uma concepção de contravalor, ou seja, um ataque a infraestruturas e população civil como elemento de coerção contra o seu oponente, quando que inicialmente Israel tinha como alvo de contraforça dentro do território iraniano, demonstrando não apenas concepções distintas de emprego estratégico, mas essencialmente de produção de efeito em relação ao seu adversário. O que a nossa audiência deve prestar atenção? É que a mudança qualitativa do tipo de alvo de ambos os atores, especialmente de Israel, dentro do Irã,
sinaliza para uma potencial ampliação dos objetivos políticos da guerra, notadamente a possibilidade ou desejo de mudança de regime. Agora, professor, há pouco trouxemos a informação que Benjamin Netanyahu concedeu entrevista aos jornalistas norte-americanos e disse que matar o líder supremo do Irã poderia acabar com a guerra e ele não descarta essa opção. E aí eu quero lhe perguntar, primeiro, quem é o líder supremo do Irã e o que representaria o assassinato dele em meio a essa guerra? O Irã é uma teocracia na qual a dimensão religiosa, especialmente na figura do líder supremo, compreende tanto uma figura importante para a política como líder e essencialmente um moderador essencial, o grande tomador de decisões do sistema político iraniano, inclusive na composição de conselhos clericais /jurídicos, mas também na definição de potenciais candidatos que podem participar das eleições, dos processos competitivos para o provimento de cargos de representação política, mas ele também é uma representação viva do processo revolucionário que tem a vitória em 1979. Ou seja, ele não é apenas uma figura institucional de profunda relevância para a estrutura do Estado e para o regime iraniano. Ele também tem um papel relevante naquilo que compreende a religião, especialmente na perspectiva xiita. Assim sendo, a compreensão de que tê-lo como alvo legítimo para tentar terminar a guerra é, de um lado, perigoso, na perspectiva de que você permite o targeting de alvos políticos no tocante àquilo que seria a maior capacidade política do líder, de um chefe, em grande medida, da representação do Estado nacional, o que em grande medida poderia, de um lado, engolfar o país em um contexto de maior coesão social, em resiliência à guerra em curso, ou o próprio desmoronamento, ou seja, essas duas perspectivas antagônicas apresentam um elevado grau de imprevisibilidade sobre o que poderia vir a ocorrer. Agora, Daniel, um aspecto que é importante que tenhamos entendimento é que o Irã, apesar de ser uma teocracia, um regime ditatorial, ele tem diversos grupos que o compõem que rivalizam por posições. Por exemplo, tivemos até um tempo um presidente mais moderado, temos, por sua vez, a Guarda Revolucionária, que ela tem uma perspectiva muito forte na costura do Estado e um poder militar superior às Forças Armadas convencionais e que tem um papel político muito importante dentro do país. Ou seja, caso o líder supremo seja neutralizado, seja assassinado dentro do contexto dessa guerra, o que pode vir a ocorrer é lideranças da própria Guarda Revolucionária buscarem tomar o poder. Esse é um cenário que pode ocorrer. E se ocorrer, talvez os meios de interlocução em relação aos Estados Unidos e Israel possam ser mais difíceis em virtude do elevado grau de radicalização política desse grupo. Pois é, os muitos aspectos, que envolvem esse conflito no Oriente Médio. Estamos conversando com Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais. Professor, peço licença, os nossos comentaristas também vão participar dessa conversa. Eu vou passar a palavra para o Roberto Mota. Professor, como o senhor avalia a legitimidade do regime iraniano aos olhos dos outros países árabes da região e como isso influencia a guerra? Mota, sua questão é fundamental. Ela nos ajuda a entender que essa região, o Oriente Médio, ela é profundamente multifacetada e que o Islã, em particular o mundo islâmico, ele não é um monolito. É importante entender que o Irã é visto como um problema, especialmente em relação a diversos países de caráter sunita, especialmente a Arábia Saudita, que por décadas rivalizou com o Irã como líder do mundo islâmico na região, mas especialmente, inclusive, com perspectivas de conflito. É importante lembrar que o Iêmen, que vive uma guerra civil há anos, tem os Houthis patrocinados pelo Irã, quando que a própria Arábia Saudita, distinto da sua trajetória histórica, se envolveu diretamente contra os Houthis, ou seja, temos aí conflito armado de forma indireta entre a Arábia Saudita e o Irã em tempos recentes. É importante que se diga que ocorreu um relativo entendimento entre a Arábia Saudita e Irã, não apenas relacionado à diplomacia chinesa, que contribuiu para um relativo estreitamento de relações, mas também o contexto do BRICS, que vem, de certa forma, contribuindo para algum canal de negociação, mas o tândem de rivalidade ainda subsiste. Por outro lado, o Irã foi um ator importantíssimo em relação à Síria e a queda do governo Bashar al-Assad altera radicalmente a presença do Irã no regime, na perspectiva da Síria, o que inviabiliza o chamado corredor estratégico do Irã
em provimento e apoio a grupos como Hamas ou o próprio Hezbollah no Líbano. Ou seja, a relação do Irã no mundo do Oriente Médio é uma relação muito complexa, em que boa parte dos atores que o apoiam são atores de caráter irregular, notadamente milícias xiitas ou milícias de caráter sunita que pragmaticamente têm uma relação com o Irã, como por exemplo o Hamas, e porque por sua vez tem-se um contexto de rivalidade estratégica em relação à liderança, órbita de poder dentro da conjuntura. Então, essa situação atual do Irã, sendo atacado diretamente por Israel em uma guerra bilateral no momento, enfraquece e muito o Irã dentro da região, quando que o seu proxy no Líbano com Hezbollah foi fortemente batido, tal como a mudança do regime na Síria com a queda de Bashar al-Assad, retira do Irã um espaço geopolítico importante para a manifestação do seu poder, tendo basicamente do Irã, em algumas milícias no Iraque, um resquício da sua rede de proxies naquilo que chamava até um certo tempo de eixo da resistência. Ou seja, o Irã é um ator fundamental e essa guerra ela pode estar no contexto de um redesenho geopolítico do Oriente Médio. O que sairá disso, ninguém sabe, inclusive em virtude do elevado grau de criticidade que existe dentro do Irã relacionado às suas capacidades militares, missílicas e desestabilização da região ainda existentes. O que é importante você saber sobre esse conflito entre Israel e Irã, estamos debatendo justamente os caminhos possíveis nessa entrevista com Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais. Professor, o próximo a formular uma questão é o Luiz Felipe Dávila. Com você, Dávila. Professor Augusto, muito boa noite. O senhor acabou de tocar num ponto fundamental. Qual é o redesenho do Oriente Médio após esse conflito? A série de conflitos no Oriente Médio vem criando, na verdade, uma série de estados fracassados. A própria Síria hoje está numa situação muito complicada, o Iraque ficou numa situação muito complicada e ainda está muito debilitado. Nós temos o problema do Irã agora, que pode ser outro estado que ficará muito debilitado após esse conflito com Israel. E depois nós temos os principados, que esse é onde há mais estabilidade, e também destino incerto de países, inclusive como o Egito, que hoje também está sob um governo autoritário. Então, como é que será o redesenho do Oriente Médio com o Irã correndo o risco de entrar para esse rol de mais um estado debilitado, com a possível queda da teocracia, e como redesenhar o Oriente Médio com essas grandes potências, principalmente Síria, Irã e Iraque? Pois bem, Dávila, a sua questão é fundamental, porque ela nos ajuda a tangenciar o problema da imprevisibilidade em relação ao futuro do Oriente Médio, que, não obstante esteja distante do Brasil, é crucial como destino de exportações nossas do agronegócio, mas também como área fundamental para commodities e a segurança global. Se nós considerarmos que até o ataque de 7 de outubro de 2023, havia uma perspectiva de outro Oriente Médio que consistia essencialmente nos acordos de Abraão e da normalização das relações de Israel com os países do Golfo e com outros países na região, o que poderia, em grande medida, criar um distensionamento entre Israel e importantes países do mundo islâmico, notadamente a Arábia Saudita. Isso, ou essa perspectiva de redesenho geopolítico, foi virtualmente paralisada com a guerra em Gaza, que em grande medida colocou vários países da região numa situação de impossibilidade de negociar com Israel em virtude da Rua Árabe, que de certa forma pressiona fortemente seus governos, não obstante sejam em sua maioria regimes autoritários. Some-se a isso o fato de que o logro estratégico de Israel, ao dinamitar aquilo que chamava de anel de fogo, na perspectiva do Irã, de eixo da resistência, alterou radicalmente o esquema geoestratégico da região, porque os atores proxies que poderiam, em grande medida, afetar a segurança de Israel de forma mais direta, notadamente o Hezbollah e as milícias apoiadas pelo Irã na Síria, foram em grande medida fortemente fragilizados, permitindo com que Israel, inclusive na atual guerra, não apenas atacasse diretamente o Irã com a sua aviação tripulada, mas realizasse reabastecimento em voo, permitindo uma ampla capacidade de projeção de força e destruição de alvos em profundidade do território iraniano, além, obviamente, da utilização de mísseis de longo alcance. Então, se você considera toda essa situação, temos ainda
outra complexidade, Dávila, que é outro ator central, chamado Turquia, que disputa esse redesenho do Oriente Médio, seja com Israel, mas também no chamado Oriente Médio ampliado, notadamente, por exemplo, a própria Líbia. Então, temos aí, em grande medida, atores regionais muito expressivos que disputam por um futuro do Oriente Médio em que o Irã, hoje, não apresenta opções. Por exemplo, a própria Turquia, que tem-se aí a questão do redesenho do Oriente Médio, Israel, que tem uma visão de outro Oriente Médio, especialmente sob o atual gabinete Netanyahu, e, obviamente, a Arábia Saudita, que tem outro vislumbre sobre um Oriente Médio possível. A grande questão é que uma potencial derrocada da teocracia iraniana poderá não trazer um contexto de paz. Isso é muito claro entender quando nós fazemos analogia histórica, ou seja, se lembrarmos do processo de mudança de regime do Iraque, que contou não apenas com a superioridade militar maciça dos Estados Unidos, mas um processo de ocupação e de desmembramento das Forças Armadas e colocar na ilegalidade o partido Ba'ath, mesmo assim, e com a criação de um governo patrocinado pelos Estados Unidos, não ocorreu o logro de sustentar um Iraque livre e democrático que pudesse, em grande medida, chamar de vitória. E isto, no contexto do Irã, é ainda mais complicado, em virtude de estruturas estatais mais robustas, uma estrutura paramilitar na Guarda Revolucionária fortemente treinada, armada, ideologicamente motivada, e, obviamente, uma sociedade civil que, em grande medida, é fortemente controlada por estruturas de repressão há várias décadas. Então, é difícil imaginar que, mesmo com uma utilização de poder anfíbio americano pisando em solo iraniano, no pior dos cenários, um processo de mudança de regime poderia ser fácil ou não provocar ondas de desestabilização na região, notadamente no Iraque. Então, é uma situação muito complexa, que pedir pela derrocada da autocracia teocrática do Irã pode não necessariamente ser a melhor solução à mesa no momento, e especialmente no contexto de uma administração Trump que prometeu fortemente não entrar em novas guerras. E esta guerra potencialmente poderia ser muito mais custosa do que foi a própria guerra do Iraque, se o esforço de mudança de regime de fato for para frente. É por isso que a magnitude dos objetivos políticos na atual guerra é importante. Inicialmente, o Israel tinha como objetivo a neutralização da capacidade nuclear iraniana latente, especialmente visto a potencialidade de ter a capacidade de produção de material físsil para a produção da bomba, mas isso pode escalar para a mudança de regime. Pois é, considerações muito importantes e interessantes também, vários aspectos que envolvem o conflito entre Israel e o Irã. Professor, o Cristiano Beraldo é o próximo a fazer a pergunta. Professor, boa noite. Uma das grandes armas geopolíticas, digamos assim, que o Irã teria para usar e pressionar o resto do mundo seria o fechamento do Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e o Oceano Índico, ou seja, fundamental para a navegação, sobretudo de petróleo, que sai da região do Golfo Pérsico. Mas essa medida é uma medida que prejudicaria, sobretudo, os países árabes, que veriam o fluxo dos seus produtos ser interrompido, ser muito prejudicado, e poderia ter uma consequência ruim, imagino, para o próprio Irã, dentro da própria comunidade dos países árabes. Como é que o senhor vê efetivamente a viabilidade de uma medida dessa? Até que ponto, de fato, isso seria algo positivo do ponto de vista da estratégia do Irã ou um grande problema, né? Aumentaria ainda mais o problema que o Irã tem que lidar? Beraldo, o fechamento ali do Estreito de Hormuz e a inviabilização das rotas comerciais, especialmente marítimas naquela região, seria uma solução nuclear para o Irã. Isto, pois, não apenas, como você bem coloca, poderia prejudicar todos os países da região, inclusive países que não têm interesse na escalada do conflito, mas teria como um efeito importante de, em grande medida, criar uma situação internacional pressionando para o fim das hostilidades. Porém, Beraldo, é importante considerar que o risco desse fechamento para o Irã é muito pior, porque se o fizer, potencialmente forçará os Estados Unidos a uma ação militar direta contra o Irã para abrir mar,
para gerar a capacidade de navegação e de escoamento de commodities energéticas pela região, o que para o Irã seria profundamente indesejável. Ou seja, se de um lado o Irã tem a capacidade de provocar a disrupção dos fluxos energéticos naquela região, afetando toda a região e afetando inclusive globalmente, por outro, tem-se o risco enorme para o Irã de que, ao fazê-lo, daria uma justificativa política crível para os Estados Unidos entrarem diretamente no conflito, ameaçando, aí sim, a existência do próprio regime. Ou seja, apesar de ser uma possibilidade, apesar de ser algo que possa de fato vir a ocorrer, seria uma cartada muito perigosa, com o risco de ampliação do contexto de beligerantes, no caso, os Estados Unidos, que colocaria em risco qualquer chance de vitória que o Irã pudesse ter. Por outro lado, não podemos deixar de descartar que guerra é essencialmente política. E a política não necessariamente é feita através de concepções racionais. Numa perspectiva do fim do regime e o entendimento do colapso de uma concepção de Estado e sociedade, ações desesperadas podem ser feitas, inclusive como reação, por exemplo, à morte da liderança suprema do país, que poderia ensejar ações de força com repercussões regionais inimagináveis, por exemplo. Então, se considerarmos esses aspectos, é possível que ocorra esse fechamento com repercussão de caráter global, inclusive, mas não seria producente para o próprio Irã, por exemplo. Pois é, professor, para fechar, queria escutar a sua reflexão sobre os caminhos factíveis para o término dessa guerra, porque há uma versão que a gente tem acompanhado e visto, inclusive, analistas internacionais apontarem que o Irã tem limitações sob o ponto de vista bélico e de orçamento. E com o avanço desse cenário, esse enfraquecimento do Irã, a saída seria buscar uma alternativa diplomática. E aí eu queria justamente a sua análise e o seu apontamento sobre esses caminhos possíveis na perspectiva de uma saída diplomática para o Irã, para colocar um ponto final nesse conflito, professor, só para a gente fechar. Daniel, esse ponto é essencial. De um lado, se pensarmos nos objetivos políticos do Irã no contexto atual da guerra, consiste em, primeiro, manter o regime, ou seja, manter a sua liderança política intacta e a sustentação do regime, levando isso ao seu público como uma vitória em si. Segundo, manter uma condição para potencial negociação relacionada ao seu programa nuclear que o mantenha, mesmo com restrições. E terceiro, a garantia de que as hostilidades serão interrompidas, permitindo com que o país se reconstrua e, obviamente, as suas próprias fontes de poder. O grande problema é que, na atual conjuntura, talvez o governo israelense não tenha interesse nessas questões. Por quê? Porque se o objetivo que leva a guerra a ocorrer inicialmente está relacionado a uma ação ofensiva de não proliferação, ou seja, a destruição física, seja de pessoal ou de instalações relacionadas ao programa nuclear iraniano, Israel ainda não chegou a esse objetivo, dado que diversas instalações iranianas são subterrâneas, demandam bunker busters, bombas específicas para sua degradação e destruição, e apesar de Israel ter conseguido realizar danos em diversas dessas instalações, não é plausível afirmar hoje que o Irã não tem mais a capacidade de seu programa nuclear ativo ainda, o que torna o país essencialmente como um ator latente na potencial proliferação nuclear aos olhos de Tel Aviv. Se você soma isso e coloca a possibilidade de um objetivo maximalista, que seria a mudança de regime, esse não seria o momento de negociar para Israel, dado que, apesar de sofrer com os bombardeios iranianos, Israel tem conseguido promover uma escala de destruição, inclusive material, no que tange ao poder nacional iraniano e poder militar, muito maior do que o Irã tem promovido em relação a Israel. Some-se o fato de que Israel possui nos Estados Unidos como apoio fundamental para a sustentação da sua sobrevivência e da condução das operações. O Irã não possui um congênere nem na Rússia e muito menos na China. Então, nesse sentido, o Irã potencialmente tem interesse em negociar. A questão é se para Israel é o interesse de negociar agora, dado que objetivos militares relevantes podem ainda ser conquistados com a continuidade da ofensiva no território iraniano. Isso é importante entendermos. É isso, as muitas facetas que envolvem esse conflito. Eu quero agradecer demais, professor Augusto Teixeira, Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e também líder do grupo de pesquisa
em estudos estratégicos e segurança. Professor, muito obrigado pela gentileza. Primeira vez que eu interajo contigo aqui na Jovem Pan. Volte sempre aqui à programação. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, um forte abraço a toda a audiência.